Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode montar sua apostila grátis para qualquer concurso de técnico de TRT, que é o cargo de nível médio com salário inicial de mais de R$ 8.500. E não vai ser só uma apostila qualquer não, eu vou mostrar na verdade como você pode montar o seu próprio material enxuto de graça. Não vai ficar de fora, né? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Depois de inúmeros pedidos, finalmente eu vou mostrar para vocês aqui na prática, na tela, como você pode montar de graça o seu próprio material enxuto para técnico de TRT, que é uma área que provavelmente vai estourar em breve com muitos concursos, tem muito TRT vencido, tem muitas vagas para serem distribuídas para os TRTs de todo o Brasil e aqui eu vou mostrar para você como montar o seu próprio material enxuto e além de te mostrar na prática como montar o seu próprio material enxuto para todo e qualquer TRT, no final desse vídeo eu vou ter uma grande surpresa, uma grande oportunidade para você, então fica comigo até o final. E claro, para esse concurso aqui não é a tarefa mais simples do mundo você montar o seu próprio material enxuto, ainda mais se você não tem nenhuma noção da parte de direito, mas você sabe que você sempre pode contar com a estrutura da aprovação ágil que nós temos atualmente curso completo para técnico de TRT, que inclui materiais e vários outros recursos, várias ferramentas que vão garantir que você tenha um resultado muito mais rápido que a média. Sempre que nós montamos o nosso material enxuto e comparamos com os materiais mais famosos do mercado, nós percebemos um padrão. O material enxuto tem 10 vezes menos conteúdo que esses materiais gigantescos, cheios de desperdícios, e o mais importante é que normalmente todo o conteúdo da prova está no material enxuto. Então, imagina o poder que você tem nas mãos com um material enxuto. Faz sentido? Então agora eu vou mostrar para você na prática, na tela, como montar o seu próprio material enxuto. Primeira coisa que você precisa ter em mãos para começar a montar o seu material enxuto é o último edital do concurso que você pretende. E aqui nos TRTs, você precisa entender como que funciona o sistema. Nós temos 24 TRTs no Brasil, mais o TST, que são os tribunais da área trabalhista. E se você pretende fazer só o regional do seu estado, da sua região, você vai ter que pegar o último edital do concurso desse TRT. Legal? Que faz sentido, né? Todos eles têm uma base muito parecida, mas sempre tem ali um tópico diferente, uma matéria às vezes diferente, é questão de alinhamento, mas todos eles têm um núcleo muito parecido. Se você pretende fazer o que eu recomendo, que é prestar todos os concursos de TRTs, porque todos são muito parecidos, então você sempre vai ter chance em todos, eu recomendo que você use como padrão o edital do TRT de São Paulo. Beleza? Então, se você sabe que você, sei lá, é de Minas e só quer fazer o TRT de Minas, pega o último edital do TRT de Minas, beleza? Siga lá a risca. No caso de você fazer todos os TRTs, TRT de São Paulo. Eu vou mostrar aqui, como montar um material baseado no TRT de São Paulo, que é o grande padrão dos TRTs, e você pode usar esses mesmos fundamentos para fazer o seu material específico para o regional que você quiser, tá? E claro, dentro dos nossos cursos, você sempre tem acesso a todas as ferramentas de todos os próximos TRTs, mas o material base também é do jeito que eu mostro aqui, o TRT de São Paulo. E aí, o que você faz? Entra no Google, põe lá, TRT de São Paulo, último edital. Você vai perceber que é da FCC, o último edital. Ela foi a banca organizadora. FCC domina todos os tribunais regionais do trabalho. Aí você entra aqui, pega o edital de abertura e também, claro, a retificação para ver se teve alguma modificação ali que às vezes acontece. Eu já abri aqui, você vai pegar o edital de abertura e vai para a parte que interessa, que é o conteúdo programático, que é aquilo que vai cair na sua prova, certo? E aqui eu vou montar o material para técnico judiciário da área administrativa, que é o cargo que mais chama, nível médio, mais de R$ 8.500 de salário. E vamos dar uma olhada, eu vou montar os materiais enxutos, gente, da parte específica, da parte de direito. Não só da parte específica, mas da parte de direito. Inclusive, tem algumas matérias aqui na parte de conhecimentos básicos que são de direito, beleza? Português, matemática, noções de informática, aqui, noções sobre o direito das pessoas com deficiência. Presta atenção aqui, que todos os tribunais atualmente têm que pedir esse conteúdo. É uma obrigação, é norma do CNJ. Então, mesmo que você pegue um edital bem antigo, de algum órgão que aconteceu faz muito tempo, que é de tribunal e não tem essa matéria, você vai ter que estudar esse conteúdo. E aí você vem aqui no TRT de São Paulo e estuda tudo isso daqui, do jeito que eu vou te mostrar. Legislação e ética no serviço público. Isso daqui também dá para montar um material enxuto, porque é da parte de direito, da parte mais específica, beleza? Depois, vamos lá nos conhecimentos específicos do cargo de técnico. Aqui é de analista não é o caso. Depois, se vocês quiserem, até comentem aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo
sobre analista também, para vocês, tá bom? Analista da área judiciária, que tem mais conteúdo da parte de direito principalmente. Aqui, ó, cheguei. Noções de direito do trabalho, certo? Ó, estou aqui em ensino médio técnico da área administrativa, ó. Direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito constitucional, direito administrativo e noções de gestão pública, que é uma tendência que eles peçam isso para concurso de nível médio, beleza? Então eu vou montar um material naquelas duas matérias lá de cima, de pessoas com deficiência, né? Legislação das pessoas com deficiência, a parte de legislação e ética, noções de direito do trabalho, processo do trabalho, constitucional, administrativo e gestão pública. Beleza, agora o que eu recomendo para você? Em termos gerais, o ideal é você pegar e transformar cada tópico aqui de cada matéria em um material a ser estudado. Faz sentido? Eu vou pegar aqui, ó, 2 princípios e fontes do direito do trabalho. Eu vou colocar isso como título daquele capítulo que eu vou colocar no meu material e vou preencher ali as lacunas com aquilo que normalmente é cobrado nas provas. E aqui que entra a mágica de você aprender a analisar o perfil da prova, né, gente? Não adianta nada você não entender o que cai na prova e querer jogar todo o conteúdo do universo. Talvez seja isso que os grandes cursinhos façam na hora de montar o seu material, mas você que é um concurseiro profissional não vai cair nessa cilada. Eu já puxei aqui, ó, nesse planejamento, a capivara. Tá tudo aqui, ó, tudo que vai cair na sua prova com o número de questões, até para você ter uma ideia legal da proporção de cada disciplina, o impacto de cada disciplina no total da sua prova, tá? Então nós vamos estudar, ó, legislação de pessoas com deficiência, ética, direito do trabalho e dá uma olhada aqui na porcentagem que isso representa para a prova, ó, dá 89%. 89% da prova é só isso daqui. E aqui que entra a parte que eu quero mostrar para você, que é o perfil de prova em cada disciplina. Entenda que cada disciplina de cada concurso é um mundo, certo? Na maioria das disciplinas, você vai perceber até que a legislação seca domina, cara, né? Isso daqui é uma realidade para concurso de nível médio e até para concurso de nível superior. Em algumas matérias, a legislação seca vai ser 100% da prova, como legislação das pessoas com deficiência e legislação e ética. O que você pode fazer nesse caso aqui? Que fica muito simples. Você vai pegar a parte de legislação de pessoas com deficiência lá do seu edital e vai transformar aquele conteúdo lá para ser estudado apenas no texto da lei que é cobrado expressamente naquele conteúdo. Ó, vamos achar aqui, ó. Cadê? Ó, achei todos os cargos. Inclusão, direitos e garantias legais e constitucionais das pessoas com deficiência. Lei 13.146, Lei 11.126 e Constituição Federal. Nesse caso aqui, o que você tem que fazer? Você tem que copiar esse conteúdo e criar um arquivo com o seu nome. Gente, você pode pegar esse conteúdo e criar o seu próprio material lá no Word, mas eu não recomendo que você utilize o Word, utilize BR Office. Sabe o que você faz? Utilize o Drive. O Drive é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta do Google. Você cria o seu cadastro lá, né? Quem tem celular de Android já tem acesso a isso. Cria uma pastinha lá, ó, materiais dos TRTs. Aí você vem aqui, nessa pastinha, vem e cria um arquivo aqui, ó, do Google Docs. Por que você deve utilizar o Google Docs, na minha opinião? Porque ele é totalmente gratuito, você consegue fazer no computador do jeito que eu estou fazendo aqui. E mais importante, quando você fizer isso no seu computador e instalar o aplicativo do Google Drive aqui no seu celular, você consegue verificar todo esse conteúdo, você consegue editar esse conteúdo, você consegue fazer marcação de texto, você consegue fazer tudo no celular também. Então, em qualquer lugar que você estiver estudando, você vai conseguir utilizar o seu material. E você pode, claro, também usar o tablet e tudo mais. Então, faz sentido para que você tenha todo o material, todo o seu arsenal de estudos sempre em mãos, legal? Então eu vou colocar aqui, ó, legislação de pessoas com deficiência, certo? Esse vai ser o material que eu vou fazer aqui inicialmente, tá? Com essa parte de legislação, que é só lei seca, como eu mostrei para você. Então você põe aqui, ó, legislação de pessoas com deficiência, vou até copiar aqui de cima, fica mais fácil. Legislação de pessoas com deficiência. Vou colocar esse destaque aqui só para ficar bem claro qual que é a matéria que eu estou trabalhando. Vou entrar aqui, ó, copiar esse primeiro tópico aqui do edital e vou jogar aqui, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso jogar todo o conteúdo da Lei 13.146/2015, todo o conteúdo da Lei 11.126/2005 e também todo o conteúdo da Constituição Federal. Não, todo o conteúdo da Constituição Federal que tenha relação com os direitos das pessoas com deficiência. Tá? Então, nessa parte aqui, pô, eu entro no Google, né, pego do Planalto essa lei de forma compilada aqui, jogo aqui, tá pronto. Aqui também, na Constituição Federal, você tem que pesquisar os
incisos, artigos tal, que tratam sobre as pessoas com deficiência. E aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas você pode fazer isso, claro, nos nossos materiais já está tudo mastigadinho, mas você pode, por exemplo, entrar aqui na Constituição Federal, né? Eu sempre recomendo que você utilize sempre, quando possível, aqui o texto compilado, que aí o texto fica mais fluido, eles tiram aqueles textos taxados, sabe, riscado de legislação desatualizada. Você pode vir aqui e pesquisar, sei lá, pessoas com deficiência, ou então deficiência, ó. Aí você vai achar, por exemplo, os incisos tal que tratam sobre isso, tá? E claro, dentro do nosso material já está tudo mastigadinho para você, tá bom? Então você vai pegar aqui, ó, Lei 13.146. Você entra aqui no site do Google, 13.146, ótimo. Achei aqui a legislação, ó, vou copiar e colar. E entenda que aqui eles pedem a legislação inteira. Então você vai ter que colocar a legislação inteira. E claro, depois eu recomendo que você dê uma limpada no arquivo, tirando, por exemplo, esses textos taxados e tudo mais que vai ter ali. Beleza? Ó, já copiou, certo? Então, por exemplo, essa parte taxada aqui, riscada, não é a parte que está válida mais. Deleta e deixa só o texto atualizado, porque fica mais fácil de você mexer. Beleza? E assim você vai fazendo, gente, tópico por tópico. Por exemplo, ó, vamos dizer que eu terminei aqui toda essa parte, né? Eu coloquei a outra lei aqui, coloquei a parte da Constituição, depois eu vou para o próximo tópico, tá? Eu vou pegar aqui, ó, normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade, nananana. Aí ele pede, ó, a Lei 10.098 e o decreto. Vou pesquisar no Google e vou transformar esse conteúdo aqui em um material a ser estudado, certo? Faz sentido? Assim você vai montando o seu material de forma muito simples e eu recomendo que você use o Drive por todos os fundamentos que eu mostrei aqui. Agora vamos continuar. Legislação e ética no serviço público, você vai fazer a mesma coisa, só que assim, ó, desse tópico para frente aqui, ó, da Lei 8.112, você vai perceber que é todo conteúdo de legislação. Você vai pegar a legislação 8.112, você vai entrar aqui de novo, né, colocar aqui no Google, ó, 8.112, vou achar a lei no Planalto, é uma lei federal, né, o Estatuto do Servidor Federal, e você vai também, claro, analisar os limites do edital. Ó, tá vendo que ele está pedindo a lei 8.112, 2 pontos, ou seja, ele não está pedindo a lei completa, ele vai pedir essa parte, ó, do provimento, da vacância, da remoção, e isso você vai identificar facilmente aqui dentro dos títulos, dentro dos capítulos, dentro das seções. Por exemplo, ó, do provimento, é exatamente isso que está aqui, não é? Ó, provimento, vacância, remoção, redistribuição. Você vai pegar cada tópico aqui, ó, é um capítulo, certo? Capítulo 1 do provimento, então eu tenho que colocar esse capítulo inteiro, ó. Ele vai englobar a seção 1, a seção 2 e assim por diante, até você chegar no final aqui, que vai ser o capítulo 2 da vacância. E aí você olha de novo lá no material, ó, da vacância, então você vai ter que colocar todo esse capítulo e assim por diante. Entenda que a legislação é feita em camadas. Se ele está colocando aqui um capítulo, você tem que colocar todas as seções. Se ele está colocando um título e ele delimitou logo em seguida o capítulo, então você vai colocar aquele capítulo daquele título. Se você não observar isso, você estará estudando conteúdo a mais. Então entenda isso e claro, isso daqui não é um conceito assim tão simplório, mas é muito importante que você entenda, mesmo que você não tenha faculdade de Direito, você consegue entender isso para evitar desperdício. Tá? É importante que você entenda isso, porque isso vai fazer o seu material ficar muito menor. Não vai cair a lei inteira, vai cair apenas esses tópicos. Depois, ó, direitos e vantagens, regime disciplinar, deveres e proibições, não vai cair a lei inteira, e essa lei é muito grande, beleza? Na lei 8429, mesma coisa, você vai pegar só as disposições gerais e os atos de improbidade administrativa. E aqui, ó, na parte de ética e moral, ética, princípios e valores, ética e democracia, você percebe que isso daqui nem tem na legislação assim tão claramente. Então aqui são conceitos mais doutrinários, você vai precisar pesquisar numa doutrina, pesquisar em algum outro lugar sobre isso e claro, entenda também que tem um decreto, que é o decreto 1171, que é o decreto do Poder Executivo Federal, mas ele tem muitos conceitos que vão ajudar você nessa parte mais teórica também, eu sempre coloco nos materiais e recomendo que você veja, tá? Então uma dicasinha. Agora, feito isso, vamos para a parte mais complicada aqui, ó, porque Direito do Trabalho tem um perfil diferente, ó. Vamos dar uma olhada aqui em Direito do Trabalho? Direito do Trabalho, gente, ó, por exemplo, aqui na última prova do TRT de São Paulo, foram 10 questões, 8 de lei seca, é o conhecimento principal, só que mesmo na lei seca aqui você vai ter uma dificuldade, porque a lei seca de Direito do Trabalho, até processo do trabalho, é a CLT. A CLT
é uma legislação muito antiga e teve muitas e muitas modificações, é uma colcha de retalhos. E a CLT tem uma estrutura que não é tão fácil para uma pessoa muito leiga em direito de tirar o conhecimento de lei seca. Tem muita coisa ali que não foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, tem coisa ali que não vale para nada na CLT, você não pode estudar a CLT inteira. E na CLT tem uma estrutura bagunçada, às vezes tem o artigo 9º lá que se relaciona com o artigo 400 e tal. Deu para entender? E eles têm temas parecidos e você precisa estudar os dois até de forma conjunta. Então, nessa parte de direito do trabalho e de processo do trabalho, eu sei que é um pouquinho mais complicado. E não só pela estrutura da legislação, mas também por exigir em alguns pontos conceitos doutrinários e também, principalmente, súmulas do TST. Então, o que eu recomendo para você aqui? Que você transforme também cada tópico aqui em um material a ser estudado. Beleza? E você precisa analisar alguns tópicos que são puramente doutrinários, como por exemplo aqui, ó, princípios e fontes do direito do trabalho. Existem alguns artigos da Constituição Federal que tratam expressamente de alguns princípios. Fontes do direito do trabalho é algo totalmente doutrinário. E aí o que você precisa fazer? Nesses pontos você tem que pesquisar numa boa doutrina. A doutrina que é a grande linha mestra ainda em direito do trabalho é a doutrina do Godinho. E eu não estou falando para você pegar o livro do Godinho aqui para técnico judiciário e se aprofundar nele, porque não tem sentido. Você vai viajar na maionese se você fizer isso. O foco tem que ser a legislação. Mas nessas partes aqui de princípios, fontes, na parte de características do vínculo de emprego, por exemplo, é legal você ter um resumo que seja ali baseado na doutrina do Godinho. Deu para entender? Gente, nos nossos materiais isso já está totalmente prontinho para vocês ali e eu recomendo que você pense com carinho nos materiais. Mas vamos fazer aqui uma simulação de como eu faria para montar esse material enxuto, certo? Eu vou vir aqui de novo, ó, na minha pastinha, vou criar um novo arquivo aqui, ó, um novo arquivo que vai ser Direito do Trabalho, certo? Direito do Trabalho. E vou começar a colocar aquele tópico, ó. Esse daqui é um ponto, cara, meramente também doutrinário, certo? Tem uma base legal lá, como eu falei para vocês, mas tem muito conteúdo doutrinário. Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai pegar, por exemplo, o livro do Godinho e vai dar uma olhada nos princípios que ele relaciona lá. E nos princípios, você pode ter certeza que você vai achar vários artigos na CLT e também artigos da Constituição Federal que tratam daquele tema. E é importante você ter esse conteúdo, porque é muito provável que a questão até bata como o texto da legislação. Na parte de fontes do direito do trabalho, você vai ter que pesquisar no Godinho e vou citar Godinho aqui, sabe? Vou colocar, na verdade, ó, colocar um breve resumo do que a doutrina principal fala sobre o tema. Esse daqui é um trabalho que você vai ter que fazer se você quiser montar o seu material enxuto com qualidade, mas são poucos tópicos que vão ser puramente doutrinários, tá? A maioria vai ser muito focado em legislação também, beleza? Vamos mostrar como que fica isso na parte de legislação, ó, dos direitos constitucionais dos trabalhadores, dos direitos sociais. Você vai poder pegar isso daqui na própria Constituição, claro, isso daqui está no artigo 7º da Constituição, né? A partir do artigo 6º, na verdade, da Constituição, ó, e entenda que o direito ele é integrado, gente. A Constituição é a norma principal do direito brasileiro, né? A parte trabalhista, inclusive, da legislação, não pode violar o que está na Constituição. Tá? Para você que não é formado em direito, é importante você saber disso. Você vai pegar todo o conteúdo aqui, ó, dos direitos sociais, que é isso que ele está falando lá, certo? E você vai colocar aqui, ó, dos direitos sociais. Você vai pegar esse tópico aqui e vai jogar aqui. Pronto, ó, já matei, já. Só puxou a formatação errada, né? Vamos deixar a formatação aqui bonitinha. Já está pronto o seu material aqui para isso. Só que assim, gente, claro, ó, entenda. Nessas partes aqui, eu coloquei a legislação. O ideal, que é o que eu recomendo, que é o que a gente faz nos nossos materiais, é você colocar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como que eu faria exatamente nessa parte aqui, ó, de direito do trabalho. Cadê meu direito do trabalho? Ó? Eu faria assim, ó. Princípios do direito do trabalho, tá vendo? Isso daqui é o que a gente faz no nosso material. A gente colocou um resumo relacionado também com os dispositivos legais que são pertinentes àquele tema. Legal? Fontes do direito do trabalho é algo puramente doutrinário. Tem os conteúdos aqui, ó. Direitos constitucionais dos trabalhadores. Ó, tem o artigo 6º, o artigo 7º, que eu mostrei para vocês lá. Só que assim, a gente coloca várias anotações para facilitar o seu estudo. E lembra que eu mostrei que o perfil de prova pede bastante súmula do TST? Por exemplo, aqui, ó, sobre seguro-desemprego, tem a súmula 389 do TST. E isso daqui é uma súmula que é muito cobrada em concursos.
Então faz sentido você relacionar a súmula junto aqui. E você pode fazer isso, deve fazer isso no seu material. Por exemplo, aqui, né, quer montar? Aí você coloca, ó, súmula número 389 do TST. Você entra lá no site do TST, pesquisa a súmula e joga esse conteúdo aqui. Legal? É assim que você tem que fazer, é o jeito mais simples, mais efetivo de você estudar. Estudar de uma forma conjunta. Eu estou estudando aqui a legislação sobre seguro-desemprego, né? É um artigo importantíssimo da Constituição, então eu preciso colocar a súmula relacionada. Se tivesse algum conceito doutrinário, faria a mesma coisa aqui. Então você tem que fazer isso. É o jeito mais simples, você seguir a estrutura do edital e assim você garante que você sempre estará estudando aquilo que é efetivamente cobrado na sua prova. Vamos além, ó, eu vou ficar bastante nessa matéria aqui de direito do trabalho, porque em processo do trabalho vai seguir exatamente o mesmo fluxo. Tá? Exatamente a mesma lógica, inclusive também em direito administrativo, que é uma outra matéria bem doutrinária, tá bom? Vamos ver aqui ó, o próximo tópico, ó, da relação de trabalho e da relação de emprego. Requisitos de distinção. Então eu preciso ver os requisitos da relação de emprego e também a distinção entre relação de trabalho e relação de emprego, certo? Que é algo doutrinário. Então aqui eu vou precisar claramente, analisando esse tópico, claro que eu já trabalhei na área, eu tenho um conhecimento maior sobre isso, mas eu vejo esse tópico, eu sei que tem a legislação, tem súmula e tem a parte doutrinária também. Então aqui vai ser um mix dos três campos do direito. E é isso que você tem que fazer. Então a primeira coisa que eu faria nesse tópico, eu preciso distinguir a relação de trabalho da relação de emprego. Na verdade, eu preciso primeiro definir o que é relação de trabalho, depois definir o que é relação de emprego e aí começar a bater nas diferenças, certo? Eu coloco os requisitos e distinção. Vou lá no meu livro do Godinho, faço um breve resumo. Depois disso, começo a colocar a legislação e também súmulas relacionadas. Para facilitar o processo aqui, para não ficar só pesquisando, ó, mas você pode encontrar isso facilmente na CLT. Você põe CLT aqui ó, no Google, entra na legislação do Planalto, lembra aqui que eu falei que é uma lei antiga, ela é de 1943, e você vai clicar em texto compilado que já facilita. A lei fica mais limpa aqui. E você vai ver, ó, por exemplo, ó, artigo 2º, considera-se o empregador da empresa individual ou coletiva, aqui está dando uma definição de empregador, certo? E isso é importante também, são artigos que estão relacionados com a caracterização ali dos requisitos do vínculo de emprego e tudo mais, tá bom? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço, então aqui a legislação começa a mostrar para você os requisitos, tem que ser uma pessoa física, por exemplo, então você vai colocar esses dispositivos legais junto com a doutrina e junto com súmula sobre o tema. Se tiver alguma UJ que é muito conhecida também, faz sentido você colocar. Olha como que isso fica no nosso material. Relação de trabalho, relação de emprego, certo? Aí a gente começa a falar aqui, sobre pessoa física, viu que eu acabei de falar para você? E isso daqui está de forma mais estruturada para você ter uma absorção melhor. Mas olha aqui, dispositivos da CLT sobre os requisitos do contrato de trabalho. Então aqui eu coloquei a legislação. Depois, ó, você vai ver aqui, ó, o empregado na CLT, artigo 3º, e tem a súmula 386 do TST, que fala exatamente sobre algo relacionado a esse tema. E aí quando você junta todo esse conteúdo, faz muito mais sentido você estudar, você ganha tempo, e tempo é dinheiro, né, gente? Então você vai evoluir muito mais e vai garantir sua aprovação com muito mais facilidade fazendo desse jeito. Pega cada tópico aqui e transforma em um material a ser estudado. Tenho certeza que vai valer muito a pena, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Quero falar mais com você sobre os perfis de prova, certo? Direito processual do trabalho é a mesma coisa, gente, ó. Teve aqui, na última prova, 70% foi lei seca, então você vai ter que colocar toda a legislação relacionada e também jurisprudência, tá? E em alguns casos ainda é importante você colocar doutrina, sim, porque não é tão incomum eles pedirem alguns conceitinhos leves para técnico também. Só que assim, ó, entenda, em direito do trabalho existe o artigo 769 da CLT. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Artigo 769, ó. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho. O que isso significa? Tem alguma omissão aqui, porque toda a parte do processo do trabalho está na CLT, mas ele não é muito completo. Por quê? Nas lacunas dele, na verdade, você vai aplicar o CPC, que é a principal norma do processo comum. Então tome cuidado nessa parte do processo do trabalho, que em alguns casos, em muitos casos na verdade, você vai ter que colocar também alguns dispositivos do Código Processual Civil. Faz sentido? Vou mostrar para você na prática aqui, só como que funciona nos nossos materiais enxutos, que aí você vai entender como você tem que fazer isso no seu material também. Esse daqui é o nosso material, ó, na parte de competência, por exemplo, aqui. Isso daqui tem muito a ver com a Constituição, na verdade. Tem muita parte da competência na Constituição. E é legal você sempre
ter essa estrutura aqui de novo na sua parte de direito processual civil, tá? Mas vou tentar achar alguma coisa aqui, ó, mais diretamente relacionada a essa aplicação subsidiária. Por exemplo, aqui, ó, serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, secretarias da vara, distribuidores, tudo mais, ó. Tem esse capítulo, seção da CLT, certo? Do artigo 710 até o artigo aqui, ó, 788. E aí aqui nós colocamos uma nota, ó. Lembre-se do artigo 769 que eu te mostrei, que fala sobre a aplicação subsidiária do direito processual comum na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. E aí nós colocamos aqui a legislação do CPC que é relacionada a essa parte da distribuição. Tem aqui Código de Processo Civil, que trata da distribuição e do registro. Isso daqui vai ser aplicado também para a parte do processo do trabalho. Deu para entender isso daqui? Claro, para quem não é formado em direito, eu sei que é um pouquinho mais complicado. Eu disse que esse material é um pouquinho mais complicado de ser feito, mas o que você pode fazer aqui? Quer montar o seu próprio material? Pega um manual de processo do trabalho em que você vai conseguir extrair também esses conteúdos. Normalmente os manuais não têm a legislação, que é o mais importante, de forma estruturada, não vai ter súmula relacionada e tal, mas vai te dar um norte para você ir montando seu material. Em direito processual, normalmente tem muita coisa aqui, ó, sobre princípios, tal, que tem muita coisa na Constituição também. E isso daqui cai demais também nas suas provas. Então, é legal você ter esse tipo de conteúdo, tá? Lembre-se, você vai seguir o edital. Você vai transformar cada tópico em um material a ser estudado. Faz sentido? E claro, lembre-se também que em 2015 nós tivemos uma mudança grande no Código de Processo Civil. Mudou tudo, na verdade. Teve um novo Código de Processo Civil. Então, se você pegar um edital de TRT aí muito antigo, talvez ele esteja com a estrutura do antigo CPC. E aí você tem que descartar, esquece aquilo lá e vem no edital do TRT de São Paulo e pega essa parte de processo do trabalho dele, tá bom? Para você pegar essa parte de processo civil novo. Inclusive, se o seu concurso, igual no TRT 9, pedir código de processo civil mesmo, a matéria lá de processo civil, fique esperto para ver se ele não está cobrando o código de processo civil antigo. Você tem que usar o código de processo civil novo, beleza? Porque é isso que vai ser cobrado. E depois disso, eu quero falar rapidinho aqui sobre direito administrativo e também gestão pública. Ó, direito administrativo, gente, é batata. Em todos os concursos de tribunais, praticamente, é um conhecimento híbrido que eles pedem. Eles pedem muita legislação seca e também muita doutrina. Normalmente fica assim, ó, 60-40 ou 40-60%, sabe? Tem essa variação. Tem muita doutrina e muita legislação nessa parte. O que você tem que fazer? Você tem que acompanhar o edital. Vamos dar uma olhada no edital em direito administrativo? Como que funciona? Ó, direito administrativo, administração pública, princípios básicos. Isso daqui está no artigo 37 da Constituição. Tá? E claro, tem outros princípios também que estão esparramados na legislação ou que a doutrina ainda coloca ali como importantes. E eu colocaria isso dentro do material. Poderes administrativos, pô, isso daqui não tem uma norma clara sobre isso. Isso daqui são conceitos doutrinários. O que você tem que fazer na hora de pegar a doutrina de direito administrativo? Seja conservador. É isso que eu recomendo para você. A imensa maioria das bancas continua sendo muito conservadora. Sabe o que eles fazem? Eles baseiam principalmente suas questões nos conteúdos, nessa parte doutrinária, do livro da Di Pietro, que é a grande bíblia atualmente para concursos. Claro que tem alguns livros muito bons recentemente, mas eu não recomendo que você, pensando em concursos, principalmente nessa parte objetiva, que você foque nesses doutrinadores mais novos. Faça o tradicional, pega o livro da Di Pietro. Inclusive, se você quiser montar o seu material, pega o livro no Kindle da Di Pietro e utiliza no computador, que você consegue até fazer citações com mais rapidez, com mais facilidade. E você precisa colocar conteúdo doutrinário, não tem jeito. Só que ao mesmo tempo, gente, você vai perceber aqui, ó, Lei 8666/93, conceito, finalidades, princípio, objeto, ou seja, isso daqui é a parte da legislação. E entenda, eu estou falando aqui, ó, em maio de 2021. Já temos uma lei nova, da 8666, que ela está válida ainda, né? Está numa transição, vai ficar 2 anos válida, e já tem a lei nova, a 14.133. Então, nesse conteúdo aqui, você tem que colocar a 8666 e colocar a lei nova, 14.133, porque as duas podem ser cobradas, e eu daria prioridade na 14.133, inclusive, tá bom? E depois disso, ó, lei 8429, isso daqui é a legislação, lei 8.112, lembra, isso daqui é uma falha do edital, eles já repetiram o conteúdo que tem lá em legislação, e você pode repetir o conteúdo de novo ou só remete à leitura daquele material que você já criou, que é exatamente o que a gente faz nos nossos materiais. Então você vai pegar cada tópico aqui, ó, administração pública, princípios básicos, primeiro tópico.
vou chegar no meu material aqui, né? Vamos dizer que eu coloco aqui, ó, direito administrativo, tal. Aí eu venho, administração pública, princípios básicos. Vou colocar o artigo 37 da Constituição. Você vem aqui na Constituição, ó, entra aqui, né? Constituição, ó, texto compilado. Eu sei que está no artigo 37, porque isso tem muito tempo para concurso, né? Meio que até decorei. Aí tem o LIMP, você tem que colocar um código mnemônico aqui para facilitar tudo mais. Você vem aqui, ó, artigo 37, administração pública, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. Como você sabe que esse daqui é o grande artigo dos princípios do direito administrativo, você coloca esse texto aqui e o que eu faria? Como é uma matéria que exige um conhecimento doutrinário, você tem que se aprofundar e talvez colocar uma descrição da doutrina sobre esses princípios. É isso que a gente faz no nosso material. Ó, breves considerações sobre a prova, aqui eu falo sobre o perfil de prova, administração pública, ó, tá vendo? Tem o artigo 37, aí tem princípio da legalidade. A gente começa a discorrer um pouco sobre isso, colocamos algumas decisões recentes do STF que tem às vezes batido de frente com a doutrina e isso acaba mudando a doutrina, é claro. Ou seja, você tem que colocar o conteúdo doutrinário, que normalmente a doutrina também leva em consideração essas decisões jurisprudenciais, principalmente do STF. Faz sentido? E você vem aqui, ó, discorrendo sobre cada um. Depois, lembre-se, poderes administrativos, é algo totalmente doutrinário. Pega o livro da de Pietro, você vem aqui, claro, tem alguns artigos, como esse artigo do CTN, que fala muito do poder de polícia, certo? E, cara, você tem que seguir a doutrina. Aqui não tem muito o que fazer e faça muitas questões de direito administrativo. E, claro, quando você chegar em tópicos que são muito voltados para a legislação, você vai colocar a legislação aqui. Por exemplo, a 8429, cara, eu nunca vi em uma prova de analista que seja alguma discussão doutrinária sobre a 8429. Você fazendo questões percebe esse padrão. Nesse tópico, você vai colocar o texto da lei 8429. Beleza? Faz sentido? Faça assim e assim com certeza você vai dominar a legislação, que é o que você tem que dominar com absoluta certeza, matar no peito e fazer aquele golaço. E você tem também que dominar os conceitos principais de direito administrativo, fazer muitas questões e com o tempo você vai se aprimorando nessa parte doutrinária também, que vai fazer a diferença para sua prova, tá bom? E aí, gente, ó, gestão pública já é uma matéria que não é de direito, é uma matéria de administração pública, que na gestão pública também é conhecida como administração pública. São sinônimos. E nessas matérias você tem que basicamente se aprofundar na doutrina. O que eu recomendo? Que você principalmente utilize 2 livros aqui como base para a gestão pública. Eles são muito tradicionalistas também e você tem que estudar, cara, pelo livro do Paludo ou pelo livro do Chiavenato ou até pelos 2, tá bom? Então, você vai pegar esse livro e você vai fazer igual direito administrativo. Você vai transformar cada tópico do edital em um material a ser estudado. Você vai chegar aqui, ó, gestão pública, processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Você vai pegar essas doutrinas que sejam a referência e você vai fazer igual a gente faz no nosso material. A gente vai fazer um resumo disso. Ó, noções de gestão pública. Vai ter aqui, ó, processo organizacional. Nós vamos pegar, ó, planejamento. Vamos colocar tudo que tem aqui um breve resumo sobre isso. Beleza? Para você entender o conteúdo da doutrina que é a referência, porque é isso que eles vão utilizar. E claro, entendam que os editais às vezes têm falhas. Tem muito conteúdo, falhas não, né? Tem conexões, podemos dizer assim, para dar uma amenizada nas coisas aqui. O edital de gestão pública, né, o conteúdo programático, às vezes tem conteúdos lá de direito administrativo. Acho que isso aconteceu até nesse edital, ó, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ética no serviço público, pô, tem uma parte ali que está, na verdade, no conteúdo de ética lá, entendeu? Às vezes eles pedem princípios do direito administrativo aqui dentro, e você vai ter esse conteúdo normalmente em direito administrativo. E também tem uma parte de lei seca aqui. Tem essas resoluções do CNJ que eles pedem. Por exemplo, essa resolução 325, ela não está no edital. Se você entrar no edital, você vai ver aqui que eles pediram, ó, no último, claro, edital aqui, né, de 2018, eles pediram a resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça. Só que você entra no Conselho Nacional de Justiça, pesquisa por esse ato administrativo, ele já está desatualizado. Atualmente, a resolução 325 substituiu uma outra resolução que já tinha substituído essa. Então você tem que pesquisar lá no CNJ qual que é a norma que trata desse tema e que está atualizada. No caso aqui, já estou dando a letra para vocês, que é a 325, e já está todinha aqui no nosso material. Deu para você entender os fundamentos? Você tem que pegar e fazer assim, cara, ó. Pega o tópico e trabalha em cima dele. Se você montar o material, inclusive você já está estudando, na verdade, já. Tem doutrina? Pega um resumo da doutrina e põe aqui.
Tem jurisprudência? O ideal é você colocar a jurisprudência, súmula, principalmente, né, no caso aqui de TRTs, súmula do TST, que trate sobre aquele tema da legislação. Organizar o material assim, vai ficar muito mais fluido o seu estudo, tá? Juntando no mesmo tópico, legislação, doutrina e súmula, quando for o caso. Aqui em Direito Constitucional, você vai fazer a mesma coisa. Direito Constitucional, como você pode ver aqui no perfil de prova, é uma matéria, e normalmente é assim em todos os tribunais, muito voltada para a lei seca. Inclusive, nessa prova aqui do TRT de São Paulo, teve um ponto fora da curva que foi uma questão doutrinária. Uma questão doutrinária. Normalmente é 100% lei seca nesses tribunais. Inclusive, essa doutrina que foi cobrada aqui era no único ponto que é meramente doutrinário, que é esse daqui, ó, da aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia plena, que é um conteúdo batido de constitucional, tá? Nisso daqui também você vai ter que pegar uma doutrina que seja referência na área ali e colocar o conteúdo resumo, que é do jeito que a gente faz aqui, no nosso material, tá bom? Em constitucional, nós colocamos sempre muito conteúdo para ajudar você a ler com mais fluidez, a entender alguns conceitos, principalmente você que não é formado em direito, a gente faz isso em todos os materiais, na verdade, para ajudar algumas coisas como códigos mnemônicos. Eu recomendo que você coloque isso no seu material. Você vai fazer algum material ali, ó, tem um artigo que é muito importante e você percebeu que sempre tem questões sobre ele. Coloca uma nota aqui, ó, sempre caem questões sobre esse tema. E coloca um destaque aqui, cara. Coloca tipo negritão, põe uma cor diferente para ficar mais visível para você lembrar que esse ponto é importante. Tem algum código mnemônico que você conhece ou que dá para encaixar aqui? Põe esse código mnemônico, faça essas relações, porque o seu estudo vai ficar muito mais fluido, tá? E a gente já faz isso nos nossos materiais, né? E também, ó, colocamos aqui, por exemplo, normas de eficácia plena. A gente põe todo o conteúdo, colocamos alguns exemplos, a gente coloca aqui alguns conceitos para você, num pré-edital principalmente, entender melhor como que funciona, e a gente coloca coisas que vão facilitar o seu processo de estudo, tá? Sem desperdício. Não é para você se aprofundar aqui. Por exemplo, você vai estudar a parte, ó, aqui falou sobre mandado de segurança, aqui, ó, mandado de segurança. Não, eu vou ler a lei do mandado de segurança. Ela está no seu edital? Não, então não faz isso. Você tem que entender o que está aqui sobre o mandado de segurança. Entender o que está na Constituição, que foi cobrado. Se lá em processo civil tiver um tópico, ou processo do trabalho, falando sobre o mandado de segurança, lei do mandado de segurança, você vai ler a lei do mandado de segurança. Evite desperdício. Não tem sentido você colocar aqui também, se não faz parte do seu edital, uma nota com toda a lei, porque toda a lei de mandado de segurança, porque vai te atrapalhar. Deu para entender? Você precisa ser eficaz nos seus estudos, e o material vai ajudar nisso. E claro, eu sei que não é a coisa mais simples do mundo você montar o seu material enxuto para TRTs, né? Deu para você ver aqui que é um trabalho um pouquinho mais complexo. Pô, eu gravei um vídeo aqui sobre o TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo é muito mais fácil de fazer isso, muito mais fácil mesmo. E por isso mesmo, nós criamos os nossos materiais enxutos, né? E atualmente a gente não tem só mais os materiais enxutos, nós temos ferramentas ótimas, um curso completo para você garantir sua aprovação nos TRTs, incluindo também os materiais enxutos. E, gente, nas matérias básicas do seu edital, né? Lembra daquelas matérias básicas que eu mostrei para você aqui, ó? O que são matérias básicas? Matérias que você estuda no ensino médio. Português, matemática, raciocínio lógico matemático, informática. Não faz sentido você estudar desse mesmo jeito que eu estou mostrando aqui. Não faz sentido você montar o seu material enxuto, por exemplo, na minha visão. Sabe por quê? Nessas matérias como principalmente português e matemática, raciocínio lógico matemático, você vai ter milhares de questões. Então, nessas matérias, o que você tem que fazer? Estudar só por questões. E tem uma diferença. Nas matérias de direito, como você viu aqui, pode ser um pouquinho mais complicado, dependendo aqui, como no caso de TRTs, mas você consegue deixar muito tangível, você consegue transformar cada tópico em um material a ser estudado. Aqui, em língua portuguesa, se você pegar uma interpretação de texto, argumentação, cara, tenta colocar isso daqui num conteúdo, num material esgotável. É muito difícil, vai ficar gigantesco o material e vai te atrapalhar. E nessas matérias você vai ter milhares e milhares de questões. Então, foco nas questões, comece a estudar por questões. Com milhares de questões, inevitavelmente você vai bater todo edital aqui só estudando por questões. E aí eu recomendo que você, claro, dentro do nosso curso tem módulos completos mostrando como executar engenharia reversa nessas matérias. Eu não recomendo que você use a mesma dinâmica nas matérias básicas e matérias de direito, beleza? Lá dentro do curso tem módulos mostrando na prática como estudar cada uma dessas matérias aqui para TRTs.
tá? E tem vídeos aqui no YouTube também, se você quiser depois dar uma pesquisada sobre engenharia reversa, mas os vídeos, claro, do curso são mais completos e mais incisivos. Em pouco tempo você já vai saber o que fazer. Então faça essa separação, beleza? E especialmente para você que está aqui no YouTube, que viu esse vídeo aqui, que demonstrou que realmente quer muito garantir sua aprovação nos próximos concursos de TRTs, que teremos vários concursos de TRTs em breve, eu tenho uma surpresa. Ó, na descrição do vídeo aqui, você clica no primeiro link e você vai ser direcionado para um site nosso em que você vai ver passo a passo como ter resultados até 10 vezes mais rápidos em todos os concursos de TRTs. Lá você vai ver tudo, absolutamente tudo que você precisa fazer, tanto em termos de material, como em termos de planejamento, como em termos de execução do estudo mesmo. Tudo que você precisa fazer para garantir sua aprovação nos próximos concursos de TRT. Só que é o seguinte, eu vou liberar por pouco tempo essa ferramenta, tá bom? Não tem como liberar por tanto tempo, inclusive vou ter uma grande surpresa para você lá. Então, corra para aproveitar e para ver esse vídeo enquanto ele está disponível. É uma super aula que vai mudar seu jogo nos estudos para TRTs. Tenho certeza que depois dessa aula você vai estar muito mais pronto, muito mais pronta para garantir sua aprovação. Então não perde tempo. E se você gostou desse vídeo aqui em que eu mostrei tudo que você precisa fazer para fazer o seu próprio material enxuto de forma totalmente gratuita, deixe o seu like, viu? Não se esqueça de deixar o seu like e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aí você vai receber todas as notificações dos próximos vídeos. Eu pretendo fazer mais vídeos como esse, mostrando como você pode criar o seu material para os mais diversos concursos, mas eu quero saber se você gostou. Se você gostou, comenta aqui e, claro, fala sobre outros materiais que você queira, talvez, ver algum vídeo meu contando como montar o seu próprio material, beleza? Então corre para clicar aqui no link da descrição do vídeo, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está em tudo, tem muito conteúdo exclusivo lá e a gente se vê nos próximos vídeos.